Olá a todos, meu nome é Rodrigo da Costa Gomes, sou zootecnista, pesquisador na área de nutrição animal na Embrapa Gado de Corte. Trabalho aqui nessa empresa há 4 anos, me formei há mais de 10 anos atrás, fiz toda a minha pós-graduação, fui professor na Universidade Estadual de Londrina e estou aqui na Embrapa já há esse tempo. Então a gente atua na área de nutrição animal, né, mais especificamente com bovinos de corte, porque é a temática dessa unidade da Embrapa. E a gente volta nossas pesquisas, obviamente, para todas as frentes, vamos dizer assim, da nutrição, mas também de uma forma um pouco mais ampla e mais generalista, um pouco mais macro, pensando em produção de gado de corte, né, até é o tema que eu gostaria de falar, que seria a eficiência na produção de gado de corte. Tá? É o que a gente tem trabalhado, é o que a gente tem se envolvido mais aqui na unidade, tentando contribuir, né, para a pecuária brasileira, desenvolvendo novas tecnologias, recomendações produtivas, né, voltando para melhorar a eficiência na produção de gado de corte. Então, para falar um pouco, né, dessa temática, eu gostaria até de dar o exemplo de um tema que é bastante relevante no estado do Mato Grosso do Sul, onde que a gente está estabelecido, que é a produção do novilho precoce. O novilho precoce é um exemplo que a gente utiliza para falar de eficiência e também como essa eficiência produtiva ela está relacionada com a qualidade, né? Como as duas coisas estão relacionadas. Tá? Então, conceituando o que seria o novilho precoce para nós aqui é um animal abatido jovem, produzido em condições um pouco mais intensivas e por isso ele consegue alcançar o peso de abate ainda jovem. Só que além de ser um animal jovem, ele também tem algumas características de qualidade, principalmente relacionada ao acabamento de carcaça, que é o que confere, um princípio básico que confere uma melhor qualidade da carne produzida. Tá? Então, no caso do Mato Grosso do Sul, já há mais de 20 anos, o próprio governo do estado tem um programa de incentivo que bonifica os produtores de novilho precoce. Então, o animal ele é abatido, a carcaça é avaliada e se ele se enquadrar em determinadas regras relacionadas à maturidade, ao acabamento de carcaça principalmente, ele é bonificado, né, com um retorno dos impostos que seriam pagos pela venda daquela carcaça. O governo retorna um certo valor para estimular o produtor, então, produzir essa carcaça diferenciada, esse animal mais jovem, uma carcaça mais bem acabada. Né? E esse programa que funciona já há mais de 20 anos, ele é considerado um dos pilares, vamos dizer assim, da pecuária sul-mato-grossense, que é considerada também uma das melhores do país, mas de referência do país. Então, acho que esse programa que estimulou a produção no novilho precoce, que por consequência estimulou a eficiência produtiva em gado de corte e a qualidade, foi o que alavancou, vamos dizer assim, a pecuária sul-mato-grossense. Né? Esse programa que eu citei, ele está sendo reformulado este ano para agregar outras questões outros aspectos, né, mais modernos, vamos dizer assim, de eficiência que os produtores vão ter que se enquadrar para conseguir essa bonificação. Bom, por que a gente utiliza o exemplo do novilho precoce para falar de eficiência alimentar? Tem um primeiro aspecto, que são resultados de pesquisas realizadas aqui pelo nosso grupo de socioeconomia, já há 10 anos atrás, que mostrou que eles fizeram simulações de uma mesma fazenda, só com intensificações diferentes. Eles compararam a mesma fazenda produzindo bois abatidos aos 48 meses, aos 40 meses, aos 36, 32, 24 e até 15 meses. Então, uma fazenda mais extensiva tem uma fazenda bem mais intensiva. Né? Obviamente, quando você sai da mais extensiva para mais intensiva, há um aumento bem significativo na produção de carne por área, né? Que é o que a gente fala, que é um indicador, vamos dizer assim, de eficiência quando você leva em consideração o uso da terra, mas ao mesmo tempo também há um aumento bastante relevante dos custos de produção, obviamente. Só que daí,
que a gente observa é que quando você sai para esse modelo extensivo, para um modelo mais intensivo de produção, principalmente nesse modelo do animal precoce que a gente preconiza, a gente observa um aumento na rentabilidade do produtor bastante significativo, chegando a aumentar até 3 vezes a lucratividade. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo das vantagens, dos benefícios que buscar eficiência na produção de gado de corte pode ter. Tá? Então, um modelo que a gente sempre recomenda é um modelo de produção do animal de 24 meses, né, abatido, o macho abatido em torno de 24 meses, a fêmea pode ser abatida até antes, né, que é um sistema que a gente tem observado ser eficiente e ser bastante rentável. Então, a partir do momento que o produtor busca, né, esse modelo de produção, ele consegue, ele alavanca toda a produtividade da fazenda, apesar dele ter investimentos maiores, despesas maiores, principalmente com alimentação, com genética, mas isso leva a uma maior rentabilidade da fazenda. Então a gente utiliza, normalmente conta essa história, fala sobre esses resultados para demonstrar a importância de você migrar para um modelo precoce de produção, tá? Pensando na produtividade e na rentabilidade. Um outro aspecto desse modelo precoce de produção, a gente também pode levar para a questão ambiental. Tá? Existe já, a questão ambiental ela é bastante importante, a gente sabe disso. Né? Nos últimos anos a gente tem escutado cada vez mais sobre a emissão de gases de efeito estufa, sobre o impacto da pecuária nas emissões de gases de efeito estufa, nas mudanças climáticas. Então realmente algo que a gente vai ter que se preocupar cada vez mais, né? Pensando na sociedade, nos anseios da sociedade, uma sociedade cada vez mais urbana, pensando também nos anseios dos nossos mercados consumidores. O Brasil é um grande exportador e continuará sendo e vai expandir cada vez mais o seu mercado consumidor. Então a gente tem que pensar também nos anseios desse mercado consumidor no exterior. Então, realmente, a questão ambiental, ela tem que pautar, sim, cada vez mais os nossos modelos de produção de gado de corte. Tá? Então, retomando, para o novilho precoce, né, o novilho precoce como um modelo eficiente de produção, o que a gente tem observado em relação, por exemplo, à emissão de gases de efeito estufa ou a produção de gases de efeito estufa por quilo de carne produzida, o modelo precoce de produção, ele diminui significativamente essas emissões. Né? Quando você sai de uma pecuária extensiva, sem muito uso de tecnologia nutricional, com animais sendo abatidos velhos, acima de 3, 4 anos, e você migra para o modelo precoce de produção, o próprio uso de uma nutrição melhorada e também uma produtividade maior de carne na propriedade, diminui drasticamente as emissões de gás de efeito estufa por quilo de carne produzida, ou seja, às vezes a gente até diminui as emissões e a gente aumenta bastante a produção de carne. Então a pegada, vamos dizer, o impacto sobre as emissões, ela fica bastante diluída, bastante diminuída. Tá? Então isso para falar o que a gente tem enxergado de benefício do modelo precoce de produção também para as questões ambientais. Né? A gente tem vários exemplos de trabalhos da Embrapa também subsidiando o que a gente está falando aqui tecnicamente, né? Mostrando que, por exemplo, quando você aumenta a taxa de desfrute, você também diminui as emissões. Quando você utiliza mais concentrados na dieta do animal, por exemplo, para terminação, você também diminui a emissão de gases de efeito estufa, só pelo fato de ele diminuir o tempo de vida desse animal e também por questão da qualidade de dieta. Enfim, a gente está cada vez mais subsidiado tecnicamente para falar que realmente quando você traz para um modelo precoce de produção é um modelo mais eficiente e também tem benefícios em questões ambientais. Um terceiro aspecto, né, que é bastante relevante, que é um dos pilares do modelo precoce de produção do novilho precoce, é a questão da qualidade da carne. Tá? No Mato Grosso do Sul, o incentivo do governo também é conferido para questões de qualidade. Hoje, cada vez mais, a qualidade da carcaça ela é um parâmetro importante. Na recém-reformulação que houve desse programa do novilho precoce do estado do Mato Grosso do Sul, que a própria Embrapa
contribuiu, junto com todo um grupo de trabalho, houve uma modificação bastante significativa, que foi a diferenciação de gorduras, de acabamentos, que a gente chama de gordura. Quando você avalia o acabamento de carcaça, a gente dá scores de 1 a 5. 1 é uma carcaça mais magra, com quase gordura ausente recobrindo essa carcaça. E a gente tem até carcaças de grau 5, que é uma carcaça com excesso de gordura recobrindo essa carcaça. O que a indústria frigorífica exige são gorduras de score 2, 3 e 4. Tá? O que a gente tem observado, no programa antigo do novilho precoce, não havia diferenciação entre a gordura 2, 3 e 4. Independente se o animal tinha gordura 2, 3 ou 4, ele era bonificado da mesma forma. Na recente reformulação, houve essa mudança em que a gordura 3 e 4, ou seja, uma carcaça com um acabamento mais elevado, um acabamento melhor que a carcaça de gordura 2, então essa carcaça foi valorizada, né? Então, em que sentido? A gente sabe, através de estudos também, de outras instituições, né, que as carcaças com gordura 3 e 4 têm uma qualidade de carne superior às carcaças de gordura 2. Tá? Só que, ao mesmo tempo, também é uma carcaça mais difícil de ser feita. Né? Principalmente, nutricionalmente, ela custa mais, porque o produtor necessariamente precisa utilizar mais tecnologia de nutrição, mais suplementação, ser mais intensivo, principalmente na terminação do animal, para chegar a essa gordura 3 e 4. Então, seria positivo que essa carcaça fosse valorizada por trazer uma melhor qualidade de carne e também estimulando mais o produtor a produzir essa carcaça, pensando que ele tem um custo maior, então ele haveria uma bonificação maior. Tá? Essa tendência de valorização de carcaças de melhor qualidade, mais bem acabadas, também a gente vê por iniciativas da própria indústria frigorífica. O Brasil, nos últimos anos, tem passado por um processo muito importante que é a valorização, ou seja, o pagamento diferenciado pela qualidade da carcaça pelas próprias indústrias frigoríficas. Aqui apenas incentivo do governo, e no caso específico apenas do governo do Mato Grosso do Sul, agora a própria indústria está fazendo. Tá? Isso é muito importante, essa é uma mudança de chave, uma quebra de paradigma que está havendo na pecuária brasileira, pela qual o produtor, cada vez mais, ele vai ter que se atentar àquilo que ele está produzindo, né? Aquilo que todo mundo fala, né? O produtor ele tem que saber que ele não está produzindo boi, ele produz carne. Então, a qualidade daquilo que ele produz é bastante relevante. Então, a gente vê também, por iniciativa da própria indústria frigorífica, né, pela iniciativa privada também, pagamento diferencial, ou seja, às vezes descontando carcaças que têm uma qualidade bastante inferior e valorizando carcaças que têm uma qualidade bastante superior. Então, a importância do novilho precoce também perpassa pela questão de qualidade, de acabamento, né? O novilho precoce é um modelo de produção em que há a premissa de que esse animal seja bem acabado, que essa carcaça seja bem acabada. Então, ele traz essa questão de eficiência e também traz a questão da qualidade da carne para o nosso mercado, para o mercado consumidor. E, obviamente, que existe uma contradição aí, porque às vezes, quando você colocar gordura na carcaça, ela é cara nutricionalmente e, ao mesmo tempo, o novilho precoce ele tem que ser eficiente. Então, cada vez mais a gente tem que se atentar a melhorar o modelo de produção, o sistema de produção, para que ele continue eficiente, mas que ele produza essa carcaça de melhor qualidade. Tá? Então, quando a gente fala em eficiência, a gente então fala também uso o modelo do novilho precoce por ele agregar toda essa questão de produtividade, de qualidade e de benefícios ambientais. Tá? Então, hoje esse modelo de produção ele está sendo modificado, ele está sendo está agregando, vamos dizer, outros valores. O próprio programa
do governo do estado hoje não só valoriza a carcaça, mas também avalia os sistemas de produção em si, como esse animal está sendo produzido na minha propriedade. Se a minha propriedade utiliza, por exemplo, práticas que vão me ajudar na gestão sanitária do meu rebanho, tá? Cada vez mais o Brasil anseia se enquadrar como uma região livre de febre aftosa. A gente sabe que a questão sanitária às vezes é utilizada como barreira para a comercialização. Então, a partir do momento que o Brasil se torna mais seguro em termos sanitários, na verdade ele é seguro, mas se mostra mais seguro para o seu mercado consumidor, a possibilidade de conquistar mais mercados, isso aí é alavancado, tá? Então, até nesse novo modelo de novilho precoce, na reformulação que houve do programa aqui do estado, há uma valorização de propriedades que utilizam, por exemplo, identificação individual do animal, tá? A gente tem que pensar, no caso do Mato Grosso do Sul é um pouquinho mais sensível, porque a gente teve um foco de febre aftosa na década passada e a gente tem uma fronteira seca com o Paraguai, com Bolívia, com os países que é bastante extensa, tá? Então a rastreabilidade, a identificação individual são premissas para que a gente tenha um controle sanitário mais elevado dentro do estado e consiga, de repente, daqui a uns anos, também se tornar uma área livre de febre aftosa sem vacinação, né? Já é livre de febre aftosa, só que ainda o gado é vacinado. E a gente vê essa movimentação, essa tendência de ir até outros estados produtores, como Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, também se direcionarem para esse caminho de se tornarem áreas livre de febre aftosa sem vacinação. Então, hoje o novilho precoce está começando a mudar, a evoluir também nessa questão, tá? De ser um animal identificado, ser um animal rastreado, pensando em ter um controle sanitário dos rebanhos mais bem feito, mais elevado, para que a gente traga segurança sanitária também para os nossos mercados consumidores, tá? Um outro aspecto que também vale falar, apesar de que o novilho precoce intrinsecamente, né, para essa questão de eficiência, ele já traz benefícios ambientais, mas atualmente na reformulação que houve no programa do estado do Mato Grosso do Sul, há agora uma valorização de propriedades que utilizam práticas sustentáveis de produção e também práticas de baixo produção de carbono, tá? Então, as propriedades que hoje utilizam integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e silvopastoril, elas serão valorizadas e terão possibilidade de receber bonificações maiores pelo bovino que é produzido, tá? Então, devido a tudo que se sabe, a todo o conhecimento que se tem de que essas práticas elevam a produtividade, são práticas mais sustentáveis em relação ao uso de solo, ao uso de insumos, em relação à eficiência, à produção de grãos, à rentabilidade, né, à fixação de carbono, tá, ao próprio bem-estar animal, no caso de silvopastoril, integração lavoura-pecuária-floresta. Então, por tudo isso, né, as propriedades vão ser valorizadas ao adotarem essas práticas, né, ligadas à produção do novilho precoce, né, esse novilho que é mais eficiente. Um outro aspecto também que está sendo valorizado nessa nova reformulação do programa do novilho precoce, que já era intrínseco à sua produção, porém agora está mais explícito para os produtores, a própria adoção de confinamento e semi-confinamento, principalmente para terminação. A partir do momento que você adota uma prática mais intensiva, você consegue diminuir em 6 meses, em 12 meses a idade de abate do animal, né? E a gente sabe que o longo tempo que o animal fica no sistema de pastejo ou fica até ser abatido, é isso que emite gás de efeito estufa, né? Que emite carbono, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você adota uma prática que intensifica, que reduz a idade do abate, você está, na verdade, produzindo mais carne e diminuindo a emissão de gás de efeito estufa. Então, basicamente, essas práticas tem sido considerado como práticas de baixo carbono, tá? E por isso têm sido valorizadas
também nesse sentido. Tá? Então, é isso, essa é a relação. O novilho precoce é um bom modelo de associação entre eficiência e qualidade, né? Mostrando que você consegue produzir uma carne de boa qualidade ainda sendo eficiente e ainda sendo rentável, né? A gente tem outros modelos no Brasil, atualmente se fala muito do modelo que chama Boi 777, né, em referência a quantidades de arrobas que o animal produziria em cada fase. Na verdade, esse modelo 777 é uma derivação do novilho precoce, né, praticamente é um animal para ser abatido jovem, só que ele traz um conceito de um animal abatido com peso um pouco mais elevado do que seria a média brasileira, né? Por exemplo, pensando em machos, a gente fala em abate em torno de 17, 18 arrobas, né? Esse modelo que está sendo colocado é um modelo de produção de um animal mais pesado, né? Uma produção de mais carcaças, né? Ele tem alguns aspectos positivos, né, na questão de produtividade, o próprio aproveitamento da carcaça, né, pensando que a gente está produzindo mais arrobas e pensando também que quando você faz a aquisição de animais, por exemplo, bezerros ou garrotes, existe um ágio no preço dessa arroba e você tem que diluir esse ágio ao longo do tempo, então você consegue fazer isso produzindo mais arrobas, né, tem esse aspecto. Mas também tem que pensar que é um animal produzido baseado no animal inteiro, que a gente tem inteiro, quando comparado ao animal castrado, a gente sabe que tem uma carcaça de pior qualidade, que tem uma dificuldade maior de colocar acabamento. Então, apesar de se enquadrar como um modelo precoce de produção, há a necessidade de ter uma atenção maior em relação à qualidade desse animal, por ele ser baseado em um animal não castrado, um animal inteiro, que a gente sabe que tem dificuldade de colocar o acabamento adequado de carcaça. Tá? Mas eu acho que ele traz um aspecto bastante interessante de ser didático, né, por você mostrar para o produtor, colocar metas para o produtor, né, de que ele precisa desmamar um bezerro de qualidade, de 7 arrobas, ele precisa colocar 7 arrobas na recria, e sem suplementação isso não é feito, e depois ele precisa fazer a terminação desse animal também num sistema intensivo, para que ele coloque mais 7 arrobas, aí, nessa fase final, até conseguir alcançar uma idade de 21, de 20 a 24 meses, né? Até alguns dias atrás, eu estava com um produtor falando, né, sobre o sistema de produção dele, um produtor produz novilho precoce aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é um produtor também de genética, utiliza integração lavoura-pecuária, uma situação que era desafiadora, mas ele consegue produzir grãos, produzir muita carne lá, e ele falou assim, não, já migrei do 777 para o 888, né? Ele já, com 24 meses ele já está produzindo animais com 23 a 24 arrobas, apenas utilizando uma boa genética e obedecendo uma recomendação que a gente tem feito de uma boa nutrição, uma nutrição linear, que evolua ao longo do tempo à medida que o animal se torne mais pesado. Então, aproveitando até mesmo esse assunto, dá para a gente colocar algumas recomendações gerais para a produção desse novilho precoce, esse animal mais pesado. Então, o primeiro passo é ter um bezerro de qualidade, isso é essencial, tá? Quando a gente fala em qualidade, a qualidade sanitária, a qualidade em relação a peso, o animal pesado à desmama, né? E também um animal de excelente genética. Sem genética a gente não consegue produzir o boi 777, não consegue produzir o novilho precoce, não consegue produzir o boi 888. Tá? A genética é essencial. Então, produzir esse bezerro pensando, né, já em relação à sua genética, utilizando bons touros, ter um bom trabalho de genética dentro da propriedade, utilizando técnicas de inseminação artificial em tempo fixo, né, que propicia a inseminação artificial de uma forma mais fácil. Então, colocar uma genética
com maior potencial de ganho de peso, de acabamento de carcaça na propriedade. Tá? Então isso é essencial para a produção de novilho precoce, explorar essa genética, não só na questão de precocidade de ganho de peso, mas também de acabamento de carcaça. Tá? Tanto faz a raça que a gente utiliza ou não, seja a raça Nelore, seja a raça que está sendo bastante utilizada. Então, produzir esse bezerro, pensar num bezerro mais pesado da desmama, porque ele sendo mais pesado da desmama, eu vou conseguir encurtar meu ciclo aí de recria, de terminação, porque eu já produzi mais arrobas até ali. Depois do animal desmamado, a fase de recria é extremamente importante. Tá? E aí vem uma recomendação em relação à suplementação. O novilho precoce é um animal, né, para ele ter essa eficiência, é um animal que ele precisa ser suplementado em níveis que vão se elevando ao longo do tempo. Tá? Então, a gente normalmente começa, um animal desmamado em maio, junho, julho, né, ele vai enfrentar uma primeira seca na sua vida, utilizar no mínimo uma suplementação proteinada em torno de 200, 300 até 400 gramas por dia, vai fazer com que esse animal ganhe peso em torno de 350, às vezes, dependendo da qualidade de pastagem, até 450 gramas por dia. Fazer com que ele passe essa seca ganhando peso, né, para que venha, então, numa próxima estação das águas e ele utilize, então, essa melhor condição nutricional das pastagens do período das águas, de melhor valor nutricional, de uma disponibilidade melhor de forragem, e ele continue evoluindo no seu peso. Tá? Nessa fase de melhor qualidade da forragem, né, nessa fase das águas, né, existe a tendência dos produtores suplementarem de uma forma mais simples, como, por exemplo, apenas sal mineral. Acontece que, pensando, obviamente, que a pastagem nessa época está com uma qualidade razoável e também o animal tem um desempenho razoável, em torno de 600 gramas, dependendo, 700 gramas, dependendo da qualidade da pastagem. Agora, mesmo que eu tenha uma condição boa, a suplementação proteinada, e principalmente proteica energética, que a gente chama, ela tem se mostrado muito eficiente em elevar esse ganho de peso. Então, a gente vê animais ganhando, ao invés de ganhar 600 gramas, animal ganhando 800 gramas, 900 gramas por dia. E isso, ao final, então, do período de recria, vai elevar o peso desse animal em torno de 30 quilos, às vezes 50 quilos, o que vai facilitar, então, ele chegar no peso de abate de uma idade mais jovem. Então, essa é uma segunda recomendação. Depois que eu passei uma fase seca, eu passo essa fase das águas também utilizando uma tecnologia de suplementação proteica energética que vai elevar a produtividade, vai elevar o ganho de peso desse animal, mesmo numa situação bastante boa. Tá? E, por fim, a fase de terminação, que é uma fase que merece bastante cuidado. Tá? São as últimas arrobas que o animal vai colocar, é a fase em que ele está colocando gordura, então, na verdade, é a fase que ele precisa de mais energia. Tá? Então, uso de semi-confinamento, o que eles estão chamando de novo sêmio, que é uma quantidade mais elevada de energia na ração do semi-confinamento, ou o próprio confinamento, para, então, colocar essas últimas arrobas. Tá? Bom, a ideia era essa, falar para vocês do novilho precoce como um modelo de eficiência em produção de gado de corte, mostrar que esse modelo, a eficiência de produção de gado de corte pode estar associada à qualidade da carne, não só pode, ela deve estar associada à qualidade da carne, que a nossa pecuária, para a nossa pecuária evoluir, a gente precisa também pensar na questão de qualidade, tá? E também trouxe para vocês qual é a relação disso com os benefícios que a gente está enxergando em relação à própria questão ambiental, que cada vez mais vai pautar a nossa pecuária, e se a gente seguir esse caminho, a gente vai conseguir mantermos, né, como grandes produtores de carne, grandes exportadores de carne para o mundo. Então, eu agradeço a atenção de todos, deixo aqui o meu contato. Meu e-mail é rodrigo.gomes@embrapa.br. Nos colocamos à disposição de todos aqui na Embrapa, em recebê-los para conversarmos, para trocarmos ideia, trocarmos experiência, aprendermos um com o outro e nos colocamos sempre à disposição de vocês. Obrigado e até logo.